Olá, estamos juntos mais uma vez e hoje vamos começar uma nova personagem, Abigail, a bela corajosa. Vem uma história maravilhosa e lições extraordinárias. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. É uma alegria estar com você. É um privilégio. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você está aí abrindo sua Bíblia, acompanhando ou mesmo ouvindo o programa. Se você está ligando pela primeira vez, esse é o programa Escola Bíblica da TV Novo Tempo. TV Novo Tempo, que é o canal da esperança. No Escola Bíblica nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia, de estudar o texto bíblico, porque nós temos guias de estudos que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores, porque os nossos guias de estudos, eles têm um patrocínio dos nossos anjos da esperança. E nós estamos nessa temporada estudando um novo guia de estudos, Marcadas pela Fé. São histórias de 8 mulheres. E nós hoje vamos para a terceira história. Nós já estudamos a história de Ana, estudamos a história de Rode, a menina serva que intercedeu junto com a comunidade por Pedro, que estava na prisão. E agora nós vamos estudar a história de Abigail. Está aqui, ó. É o estudo número 3. Eu tenho a certeza que você vai se encantar com Abigail, a prudência, a sabedoria desta mulher. E se você deseja receber gratuitamente aí na sua casa, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. 12 982 44 49. Peça o seu guia, acompanhe e esteja, além de ouvir aqui, também você preenche, você pesquisa. Você também pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Sempre o telefone está aqui. Quando eu falar, tanto o anterior, que eu falei que é o do WhatsApp, que você pode mandar agora, tá? Vamos colocar de novo? 12 982 44 49. Em horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você ainda pode acessar o nosso site. Está aqui, ó. Aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Tá bom? Peça seu guia e assim a gente vai acompanhando. Vamos estar juntos aqui. OK? Vamos orar a Deus pedindo a iluminação ao abrirmos mais uma vez a sua palavra, porque o guia, ele conduz para a palavra. Vamos orar? Pai, é hora de mais uma vez abrirmos a Bíblia. Nos dê compreensão, atenção ao lermos os textos dessa história extraordinária de uma mulher de fé, uma mulher com sabedoria, que a gente tire lições para a nossa vida. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 2. 1 Samuel 25, a partir do verso capítulo 25, a partir do verso 2. Eu vou para a tela, porque a gente sempre usa a tela de uma forma didática,
faltou para mim ontem o tema da oração de Rode, tá? Está no guia de estudos, então eu quero motivar você, eu vi agora aqui na projeção, eu quero motivar você a pegar seu guia de estudos aí e analisar, tem uma oração sugestiva, tá bom? Então, dá para a gente só focar aqui, por favor? Então, está aqui uma oração, leia e aplique. No final de cada estudo você tem uma oração. Ontem a gente estava com o tempo, né, já avançado, mas leia. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, tá bom? Ok? Vamos lá então, vamos começar com a nossa nova personagem, Abigail, a bela corajosa, e você vai entender a descrição da história. Está em 1 Samuel, capítulo 25, dos versos 1 a 39, eu vou começar no verso 2, porque o verso 1 fala da morte de Samuel, e no verso 2 começa a descrição dessa história. Olha que interessante. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões, um homem rico no Carmelo, e era este um homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Quando a gente lê um texto bíblico, vou recordar aqui, é importante que a gente descubra que gênero literário o texto está apresentando. Nessa temporada nós estamos vendo que os gêneros literários são histórias. E quando a gente vai para Samuel, a gente está lendo uma história. Assim como a gente leu a história de Ana no livro de Samuel, e assim como em Atos a gente leu a história de Rode, ok? Agora, quando a gente lê uma história, uma narrativa bíblica, é importante que a gente pegue os detalhes para entender como é que o autor está descrevendo essa história. Então, o autor vai falar de 2 personagens. Vai falar de Abigail e vai falar do seu esposo. Mas ele começa a história não falando diretamente do nome desses personagens. E ele vai fazer isso no verso 3. Como é que ele começou a história? Vem comigo agora, vamos lá. De novo aqui na tela, por favor. Havia um homem que tinha muitas riquezas, muitas posses. E ele diz o local no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Ele tinha ovelhas, cabras. O autor bíblico está preocupado, ao começar descrevendo essa história, em não citar o nome desses personagens, mas a riqueza e as posses que ele tinha. E o texto dá uma outra informação. Aqui, ó, está no final. Aqui, ó. E estava tosqueando as suas ovelhas. Ou seja, era um período, e ele tinha aqui 3.000 ovelhas. Era um período de abundância. Ou seja, ele era próspero e era um período de abundância. Então o autor bíblico está preocupado em descrever isso. Continuação. Agora sim, verso 3. Nabal era o nome deste homem. Vamos pensar comigo. Você conseguiu entender o que eu quero dizer aqui? Você conseguiu entender? Normalmente, o autor podia começar dizendo assim, ó. Nabal era um homem muito rico. Não, mas ele não começou assim. Havia um homem muito rico e aquele era um período de... Estava tosqueando as ovelhas, era um período de muito mais, aqui ele está recebendo ainda muito mais. E agora ele descreve, olha lá, Nabal era o nome deste homem. O nome Nabal significa insensato, irresponsável, tolo. Os nomes bíblicos, eles são importantes para a gente entender. O nome é importante porque ele vai ser relevante na descrição da história. Vamos lá. E Abigail, provavelmente o seu significado, dizem os
especialistas, significa meu pai se alegra, o nome da sua mulher. E agora descreve ela e ele. Esta era sensata e formosa. Vamos lá. Vou para a tela aqui, só para enfatizar aqui. A gente tem, inicialmente, 3 personagens. E começou descrevendo 2 aqui. A gente vai ter um terceiro personagem aqui. E ela descreve, o texto bíblico descreve, que essa pessoa era equilibrada, sensata, a gente pode usar sinônimos aqui, e formosa, era uma pessoa bela. O texto bíblico, usando essa expressão de formosura, está se referindo à sua aparência. Ela era sensata, equilibrada, tá? Vou colocar aqui uma pessoa equilibrada e sensata. Tá? Léo, vou voltar para a tela, coloca para mim de novo ali, só para eu ler o texto. Vamos lá, já que está aqui, ó. E quem era ele? Porém, o nome dele era... Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Vamos ao texto. Vamos lá. Duro, maligno, sem equilíbrio. Lembra o significado do nome? Duro, maligno. Não sei se você consegue entender aqui. A descrição dele. O significado do seu nome e a sua ação. O significado do nome de Abigail e de quem ela era, como ela agia. E nós temos aqui um casal. Aqui a gente poderia fazer reflexões. A gente poderia pensar. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, nós somos influenciados pelo meio que a gente vive. Às vezes não, somos. E também nós trazemos herança genética, o nosso contexto e a nossa herança formam a gente, aquilo que a gente é. Mas não existe nada do que a gente herde ou de que a gente receba do nosso meio que não possa ser transformado pelo poder de Deus na nossa vida. Nada. Talvez eu estou falando para você que tem atitudes como Abigail, uma pessoa equilibrada, sensata, mas talvez em alguns momentos seja como Nabal, duro no trato. Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu vou para o intervalo e a gente já volta. É muito bom estar com você nesses momentos. Quero mandar alguns abraços aqui. Boa noite. Manda um oi para minha filha, pastor. Vamos lá. É a Sandra. Kelly Sandra. Ei, Kelly Sandra. Ela ama estudar. Ela ama acompanhar a aula bíblica. Que legal. Fico muito feliz. Boa noite, pastor. Peço oração pelo meu filho. Vamos estar orando aqui, não tem identificação do nome. Boa noite, pastor. Aqui é o Juscelino de Rondonópolis, no Mato Grosso. Um grande abraço. Um abraço, Juscelino. Deus continue cuidando de você. Eu e meu marido, agora aqui é o outro, meu marido, assistimos o programa toda noite. E é muito bom. Não colocou a identificação aqui e nem a cidade, né? Olá, pastor, boa noite, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estou acompanhando os estudos. Não tem o nome aqui também. Aqui a Neide Sandes. Ela pede oração por ela e por sua família. A gente tem inúmeros pedidos aqui. Olha, se você tem pedido, se você quer interagir com a gente, eu gosto muito, né? Estou acompanhando. Se quiser mandar uma foto aí, quiser mandar um áudio,
Está aqui, ó. Está aqui, ó. É o 12981091268. 12981091268. Tá bom? Manda um recadinho para a gente vai... É uma sala, né? Muito gigantesca, com milhares de alunos, e a gente está junto com você. E eu gosto de ouvir o som da sua voz aí, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar nossa história, inicialmente apresentando esses dois personagens. Nabal, o insensato, irresponsável, o homem duro e maligno. E nós temos Abigail, meu pai se alegra, a mulher sensata, equilibrada e formosa. Vamos continuar entendendo essa história. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, ou seja, que era um momento de muita fartura, o que ele faz? Vamos lá. Enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero. Lembra que eu falei que quando a gente estuda a Bíblia e uma palavra se repete no texto, ou o autor tem uma intenção, é porque tem um significado. Então lembra bem, ele começou não dando nome, mas ele começou dizendo quem era esse homem. Próspero, tinha posses, estava na época ainda de mais fartura. E Davi, o autor descrevendo, diz que Davi se referiu a ele dessa forma. Vamos lá, continuemos. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Que possuis tenha paz. Olha que interessante. Prosperidade, posse, se repete pela terceira vez no texto. Isso vai ter significado na sequência da história. Vamos lá, verso 7. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Ou seja, quando Davi estava com todos os seus homens, os seus valentes, eles estiveram em contato com aquilo que Nabal possuía. E dentro do contexto, eles acabam, você vai ver isso na sequência, eles acabam sendo uma proteção contra qualquer investida às posses de Nabal. Eles acabam ajudando, não usufruem disso. E culturalmente, eles podiam usufruir disso ou pedir ajuda para isso dentro das necessidades que eles tinham. Lembra bem, nós estamos falando de uma cultura extremamente generosa. Estamos falando de uma cultura que se preocupa com as pessoas. E nestes momentos, ou neste momento, esses homens necessitavam. E ele, Davi, manda mensageiros para agir de forma prudente, equilibrada, respeitosa. Continuemos a descrição, verso 8 do capítulo 25 de 1 Samuel. Pergunta aos teus moços e eles vão te dizer, te dirão, diz o texto, achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Essa expressão, Davi, teu filho, é uma expressão de submissão, de humildade, de respeito. É um recado que Davi manda para Nabal. Em nenhum momento nós encontramos uma ação de Davi de forma presunçosa. Pelo contrário, é uma ação respeitosa, de humildade, de entrega, reconhecendo
a autoridade de Nabal e aquilo que pertencia a ele. Continuemos. Vamos lá. Verso 9. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. E agora? Verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Essa expressão, a gente deveria comparar essa expressão com a expressão anterior. Na expressão anterior, a gente tem teu filho Davi, uma expressão de reconhecimento, uma expressão de humildade. A resposta de Nabal: quem é esse Davi? Quem é o filho de Jessé? Olha, vamos pensar aqui. Você acha que Davi era alguém para ser conhecido? Era. Lembra? Lembra quem era Davi? Se você conhece o texto bíblico ou se você não conhece, Davi foi aquele que trouxe libertação ao povo quando eles estavam sendo opressos por Golias. Ele enfrenta, ele vai para a casa do rei, ele agora faz parte da corte, ele começa a ser perseguido, pelo próprio rei. Davi era alguém conhecido. E o autor bíblico se preocupa em colocar essa expressão porque essa expressão dá a ideia de desdém. Isso mesmo. Desdenhar. Desprezar. Quero abrir uma janela aqui. Esse é um sinal do fim da história da humanidade. O amor de quase todos esfriaria. Insensibilidade às necessidades. Quem é? Quem é aquele que dorme, talvez, na rua da minha casa? Quem é aquele que bate a porta? Quem é aquele que me pede um prato de comida? Quem é? Às vezes, nós não temos olhar. Eu nunca esqueço uma vez, acho que eu até já devo ter contado isso. Eu estava com meu filho, nós chegamos num lugar e alguém pediu uma ajuda, um alimento ali. E do outro lado, a gente estava numa farmácia, do outro lado havia uma padaria. Eu falei assim, fique aqui, eu vou trazer comida para você. E quando a gente estava indo, eu perguntei para o meu filho assim, o que eu compro para ele? E meu filho disse assim, o que você compraria para você? O que você compraria para você, pai? Sabe, como a gente olha as pessoas? Como a gente olha a necessidade que as pessoas têm? Eu acredito que a volta de Jesus vai transformar o mundo. Mas eu também acredito que nós temos uma responsabilidade como indivíduos cristãos e como comunidade de aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Nós temos. Quando alguém chega perto de você, o ser humano, quando alguém chega perto de mim, como eu olho? Quem é esse? Esse é o meu próximo. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sensibilidade para olharmos para o outro como nosso irmão, nosso próximo. Pai do céu, nos ajude a termos sensibilidade para as necessidades que as pessoas têm, que a gente não olhe como Nabal. Quem é esse? Eu não conheço. Pai, nos ajude para isso. Nos ajude a sermos solidários
carinhosos, empáticos. Eu clamo por isso, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém.